Boa noite, amada igreja. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A cela acontece ao sábado, às 19 horas. Amém? Contamos com a presença de todos, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu trouxe um videozinho pequeno, em torno de 7 minutos, do que eu tinha falado com a igreja. E daqui a pouco eu vou estar passando esse vídeo para edificar a igreja, amém? Irmãos, eu gostaria de entrar na palavra do ofertório. Para a gente, na sequência, também já poder orarmos. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Deus tem uma palavra para a igreja acerca do tempo no qual nós estamos vivendo. Nós olhamos para o cenário político e, às vezes, causa um certo medo no cenário político e econômico do nosso país e até no mundo. Mas nós temos a palavra de Deus que ela nos conforta, ela nos traz um refrigério. Porque nós, como cristãos, servos de Deus, do Deus vivo, nós somos amparados por Deus. Nós temos toda a bênção que Deus preparou para o seu povo, para a sua igreja. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, fala acerca das preocupações da vida. Vamos ler? Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiem, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? A palavra do Senhor, ela vem trazendo um conforto para a gente, acerca de que Ele é quem cuida de nós. É Ele que prepara todas as coisas para os seus filhos. Irmãos, a nossa preocupação, ela não pode mudar em nada. Muito pelo contrário, ela nos faz sofrer, porque nos preocupamos demais. Esquecemos de a quem nós servimos. Se nós servimos um Deus vivo, nós estamos amparados por Ele. Se nós somos temente e fiel ao Deus vivo, nós estamos amparados por Ele.
É Ele que prepara todas as coisas. Ele sabe que nós precisamos de vestimenta. Ele sabe que nós precisamos de cobertor para nos agasalhar do frio. Ele sabe que nós precisamos da refeição física para manter esse corpo alimentado e nutrido. Ele sabe, porque o próprio Senhor Jesus também, ele esteve presente. Ele sabe das nossas necessidades. Então, irmãos, não é a nossa preocupação que vai alterar o agir de Deus. O que vai mover o agir de Deus ao nosso favor é a nossa fé. Por isso, vamos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, independente do cenário, do mundo que enfrentamos, independente das condições que vivemos. Às vezes o cenário lá fora está ruim, está caótico, está triste, está meio estranho, mas nós não dependemos do mundo, nós dependemos de Deus. Ele fez todas as coisas acontecerem sem ter nada. Mas o nada que ele tinha, ele pôs para acontecer. Do nada ele fez o planeta, do nada ele fez o homem, do nada ele fez os animais, a criação, tudo ele fez. Mas sabe de onde ele tirou? De dentro de si. Para fazer o que nós temos hoje. Para fazer nós. Para nos colocar sobre a face da terra. E ele nos colocou aqui sabendo das nossas necessidades. Sabendo das nossas preocupações. Sabendo do medo que passamos. Ele sabe. Então não se preocupe com amanhã. Mas seja fiel. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de plantar. Não tenha medo de plantar. Sabe por quê? Quem planta, colhe. Não cruze os seus braços. Seja fiel a Deus em todo o tempo. Seja Ele no requisito financeiro. Seja Ele na sua fidelidade, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Mas seja fiel ao Senhor em todo o tempo. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma fidelidade sincera que parte de dentro. Não só em uma área, mas em todas as áreas da vida. Aqui o Senhor fala para nós não nos preocupar com o que vestir, com o que comer ou com o que beber. Porque Ele sabe que nós dependemos disso. Salomão, para quem conhece, amém? Irmãos, lembrando nós tínhamos comentado acerca de oração há uns tempos atrás, essa semana retrasada, semana passada, semana retrasada, tinha comentado acerca de oração, de falar com Deus mais, nos aproximar mais de Deus. Isso é necessário, irmãos. Nos prostrar mais diante do Senhor. Isso é necessário, porque ao longo dos anos, a igreja vem perdendo essa essência. Ao longo dos anos, a igreja tem perdido essa reverência a Deus. É errado orar de pé? Não. É errado orar sentado? Não. Mas nós não podemos também deixar que a nossa curvatura diante do Senhor seja aniquilada. Não podemos deixar, precisamos resgatar, né, essa reverência a Deus com o rosto sobre a terra. O próprio Senhor Jesus já fez isso. E nós temos Ele como o maior exemplo para seguir. É o Senhor e Salvador Jesus. Vamos segui-lo, irmãos, em seus atos, nas suas práticas, porque não tem como errar. Amém? Vamos orar, vamos intensificar as nossas orações. Vamos orar, vamos passar parte do nosso dia em oração. Isso é bom, isso é benéfico para a igreja. Amém, irmãos? Irmãos, vamos entrar na mensagem oficial. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. É uma passagem que nós já ministramos aqui na igreja. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vamos aprender um pouco mais acerca dessa passagem, no qual o Senhor Jesus, Ele se apresenta na casa de Marta e Maria. Nós aprendemos um pouco acerca disso e temos mais a aprender. Deus tem mais para falar
aos nossos corações. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, diz assim. Todos encontraram? Com o telão não tem mais a Bíblia, né? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Feche seus olhos. Pai, eis aqui, Senhor, mais uma vez a tua palavra. Fala com a tua igreja, Pai, aquilo que precisamos ouvir. Nos dê direção, nos dê revelação, nos dê entendimento na tua palavra. Abra, Pai, o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração, para que a tua palavra seja pregoada em nossos corações, papai, e que não venhamos a ficar somente no ouvir, mas a praticar, Pai, a tua palavra. Que o Senhor venha transformar a nossa vida, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Pai, ela venha gerar dentro de nós o efeito esperado por ti, no qual ela está sendo enviada à tua igreja nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Me dê graça, Senhor, para trazer essa mensagem ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus, me coloco como instrumento nas tuas mãos, que nada proceda de mim, papai, mas sim totalmente do teu Espírito Santo. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus e já lhe agradecemos. Amém. Irmãos, nós aprendemos há um tempo que essa passagem onde Jesus ele entra na casa de Marta e Maria e ali ele começa a ensinar, ele começa a ministrar acerca do reino. O propósito de Jesus é trazer conhecimento para as pessoas, fortalecer as pessoas para que as pessoas elas tenham o entendimento acerca do reino e que elas possam se livrar das astutas ciladas do diabo. Então, o propósito de Jesus é propagar o reino dos céus. Esse é o propósito de Jesus e o propósito do nosso Senhor. E aqui nessa passagem, irmãos, Jesus ele entra na casa de Marta e Maria, e ali eles recebem Jesus. Jesus ali ele passa, a casa de Marta e Maria era um lugar aonde Jesus já passava para se hospedar. Por quê? Porque Jesus vivia em constante locomoção. Ele ia de uma cidade a outra, ele ia em Samaria, ele ia na Galiléia, ele ia na Judéia. Ele passava de um lugar para outro. E nessa locomoção de Jesus de um lugar para outro, ele precisava parar em algum lugar para poder descansar, tomar seu banho, fazer sua refeição, né? Para poder dar continuidade no outro dia. Então ali, a casa de Marta, a casa de Maria, era um ponto no qual Jesus já se hospedava. Tanto é que Lázaro era chamado amigo de Jesus. Então, irmãos, Jesus ele entra ali para poder apresentar. Aquele momento que ele está ali, ele não ficou à toa. O trabalho dele no campo lá fora, de propagar o evangelho, de fazer a vontade de Deus, estava sendo feito, estava sendo realizado durante o dia. Ele ia de um lugar para o outro, ministrando, e aonde ele ia, ele levava a multidão consigo, certo? Mas ali, naquele tempo que Jesus estava na casa de Marta e Maria, ele não perdeu a oportunidade de quê? De ministrar para eles, de fortalecer eles espiritualmente. O que Jesus estava fazendo ali na casa de Marta e Maria não era apenas pernoitar, mas sim para fortalecer eles, alimentá-los espiritualmente, levando para eles a mensagem.
Irmãos, isso é prioridade. É uma prioridade para quem? Para Jesus. A prioridade de Jesus é nos alimentar espiritualmente para que não sejamos alvo de Satanás. Para que não venhamos cair nas lábias de Satanás, nas garras, nas armadilhas que Satanás tem criado para lançar sobre a humanidade. Então Jesus, ele sabendo e conhecendo todas essas artimanhas de Satanás, ele vai e propaga o evangelho, ele leva o evangelho adiante, as boas novas, para as pessoas, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que têm o desejo de viver e andar segundo a sua palavra. Então Jesus, ele entra na casa de Marta e de Maria, e ali ele aproveita aquela oportunidade, antes do sono, antes do descanso, para poder levar um alimento espiritual para eles, para fortalecê-los. Irmãos, Maria senta aos pés de Jesus e começa a receber a palavra. Maria, ela senta ali e começa a receber a palavra. Tá certo? Ótimo, maravilha. Marta, ela está preocupada demais com os afazeres. Irmãos, Marta, a preocupação dela não estava errada, porque ela estava preparando a refeição para Jesus, ela estaria preparando a cama no qual ele iria dormir, preparando o banho dele, para que ele pudesse refrescar e descansar, para que no outro dia ele pudesse seguir viagem. A questão dela não estava tão errada assim, dela se preocupar em preparar o ambiente para receber Jesus, para que Jesus se sinta confortável, para que Jesus se sinta bem acolhido ali. Não era tão ruim a ideia de Marta. E ela pega e fala para Jesus: Jesus, não te importas que Marta fique aí sentada, sendo que eu estou com todo o serviço da casa para fazer? Espera aí, o que Jesus tem a ver com isso? Irmãos, e Jesus responde para Marta: Marta, Marta, você está preocupada demais com as coisas. Não é hora de preocupar com essas coisas. Tem coisas que nós precisamos dar prioridade na nossa vida. Sabe por quê? Esses afazeres de casa, você vai ter sempre que fazer. Hoje você vai fazer, amanhã você vai fazer de novo, depois você vai tornar a fazer outra vez. Não finda. Mas o alimento espiritual que eu tenho para vocês, essa eu não posso estar direto com vocês. Não é constantemente que eu vou estar aqui para ministrar para vocês. Vocês precisam aprender a priorizar as coisas na vida. Irmãos, é a mesma coisa. O nosso trabalho secular, ele é essencial na nossa vida, sim, irmãos, porque nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Só que eu não posso deixar que o meu trabalho secular afete a minha vida espiritual. Olha o que estava acontecendo com Marta. Marta, ela estava preocupada demais com os afazeres da casa. Maria já se posicionou aos pés de Jesus para poder receber o alimento espiritual. Tanto é que Jesus fala, a melhor parte ela pegou. Prioridade, irmãos. Hoje, nós como igreja, temos deixado prioridades de lado. Estamos priorizando outras coisas na nossa vida. Até coisas seculares mesmo nós temos priorizado. Estamos certos de priorizar coisas seculares na nossa vida. Estamos certos de priorizar as nossas vontades, sem ser a vontade do Espírito. Marta, ela tinha a visão de que poderíamos receber Jesus da melhor forma, com qualidade, que ele se sinta confortável na nossa casa, no nosso lar. A preocupação dela não era ruim, mas aquele momento não era a prioridade. A prioridade era de ouvir a mensagem que Jesus tinha, porque Jesus queria alimentá-los espiritualmente. Jesus queria transmitir para eles forças.
Jesus queria passar para eles as boas novas. Embora já tivesse um certo relacionamento, mas mesmo assim Jesus sempre tinha algo para acrescentar na vida deles. Essa é a proposta de Jesus. Esse é o interesse de Jesus. Os afazeres, pastor, mas e os afazeres? Ela não iria ter que fazer da mesma forma? Sim, iria ter que fazer. Vem cá, recebe primeiro a palavra. Guarda primeiro a palavra. Deixa a palavra descer para o seu coração. Deixa a palavra surtir o efeito que ela tem que surtir dentro de você. Depois que você recebeu o alimento espiritual, depois que você priorizar isso que eu tenho para vocês, aí sim, depois que a gente finalizar aqui, aí até eu mesmo ajudo. Até eu te ajudo a arrumar a cama, eu te ajudo a preparar o banho, eu te ajudo a preparar uma refeição, não tem problema. A Maria também poderia ajudar fazendo outras coisas, cada um pega alguma coisa para fazer e rapidinho faz. Irmãos, a igreja, na verdade, ela está deixando o que é prioridade em segundo plano. A igreja tem deixado a essência de Jesus de lado e priorizando coisas seculares. Priorizando coisas seculares. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser movida pela circunstância ou pelo momento que nós passamos. A nossa vida, ela tem que ser regida por Deus e pelo alimento espiritual, pela sua palavra. E a igreja, ao longo dos anos, ela vem deixando isso de lado, a essência, e priorizando outras coisas. Nós não podemos deixar as outras coisas assumir o lugar de Jesus na nossa vida. Nos tornaríamos alvo fácil para Satanás. Ficaríamos à mercê do diabo a todo tempo, sem ter a palavra gerada dentro de nós, ministrada dentro de nós. Então podemos priorizar a mensagem de Jesus, podemos priorizar a presença de Jesus. Hoje em dia as pessoas não priorizam a presença de Jesus mais. Hoje em dia as pessoas não priorizam mais o diálogo, a conversa com Deus. Essa essência está se perdendo ao longo dos anos. Só que nós podemos olhar e parar e falar, não, eu vou retomar a minha vida espiritual, eu vou retomar a minha vida com Jesus, eu vou retomar a minha vida com o Senhor. Eu não quero mais priorizar coisas seculares na minha vida. Embora eu tenha que trabalhar, um trabalho secular lá fora, tenho. Embora eu tenha minha vida acadêmica, minha vida lá fora, de estudo, tenho. Eu tenho outras coisas para fazer. Tenho família, tenho isso, tenho aquilo. Bacana. Não estou falando para você deixar de fazer as coisas seculares que você tem que fazer. Só que tudo tem momento. Em Eclesiastes fala, há tempo para tudo nessa terra. Tempo de plantar, de arrancar o que plantou, tempo de... Tem tempo para tudo. Irmãos, sim, irmãos, nós precisamos atentar para o que Deus tem preparado para a igreja. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de apostasia. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão perdendo a essência do Criador. As pessoas estão deixando a mensagem de lado para viver as suas paixões. Hoje eu não vou para o culto, estou com uma dor de cabeça, hoje não quero ir, hoje eu não vou. Não... Irmãos, vem cá, vamos priorizar a palavra. Embora tem dia que a gente não vem para o culto porque realmente não estamos bem. Embora tem dias que a gente não vem para o culto que não seja uma prática rotineira, porque realmente não temos condições de nos locomover e sair da nossa casa, mas vem cá, deixar de vir para o culto para assistir uma série, deixar de vir para o culto para assistir novela, deixar de vir para o culto para isso, deixar de vir para o culto para aquilo. Irmãos, estamos priorizando o Senhor? Estamos priorizando a mensagem?
Estamos priorizando o alimento espiritual. O que Jesus diz na sua palavra? Eu sou o pão da vida. É dele que precisamos nos alimentar. O que a palavra de Deus fala? Que nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, esse é o alimento que nós precisamos. Embora precisamos do alimento físico, sim, o Pai sabe que nós precisamos disso, mas a essência para nós é o espiritual. É Ele que define a nossa vida, é Ele que define o nosso caráter, é Ele que nos move, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos ensina a fazer as escolhas certas na nossa caminhada. É somente Ele. E temos deixado essa essência de lado ao longo dos anos. Temos perdido isso. A igreja tem perdido isso. E nós, irmãos, não podemos deixar. Precisamos resgatar o que Jesus tem deixado para nós. A palavra dele. A verdade. A verdade. E isso depende de nós agora, irmãos. A palavra está aí. A Bíblia está aí. São poucos que leem a Bíblia. Infelizmente, são poucos que leem. São poucos que meditam na palavra. São poucos. Essa é uma triste realidade, é uma triste realidade na igreja. É uma triste realidade. São poucos que meditam na palavra. Você quer ver uma coisa? Ministra-se a palavra hoje aqui no domingo, quando for no outro domingo você pergunta qual foi a mensagem ministrada no domingo. São poucos que sabem responder qual foi a mensagem pregada no domingo anterior. Por quê? Porque durante a semana a pessoa ela fica ocupada demais com as coisas seculares, com seus afazeres, como Marta, tarefada demais. Irmãos, temos os nossos compromissos, temos as nossas responsabilidades, temos. Mas nós podemos também, durante a nossa semana, meditar na mensagem que foi pregada. Ler a Bíblia. O pastor ministrou a respeito disso, o pastor ministrou a respeito daquilo. O pastor falou isso, eu vou lá naquela referência bíblica que o pastor falou, eu vou meditar nessa palavra. Você sabe o que é isso, irmãos? Quando nós fazemos isso, pegamos aqui na igreja, no culto, a mensagem, nós recebemos o alimento espiritual. Agora, durante a semana, nós vamos extrair os nutrientes que essa palavra tem para nós. É assim que funciona. Sabe por quê? Deus fala com você aqui na igreja, fala, mas Ele vai continuar falando quando você meditar na palavra na sua casa, indo para o seu trabalho, quando você está executando alguma tarefa que não roube a sua atenção, e você meditando na palavra. Isso é essencial. É isso que nós precisamos fazer, meditar na palavra em todo o tempo. Em todo o tempo. Trazer, resgatar essa essência de volta. Para que a palavra ela seja gravada em nosso coração. Sabe, irmãos? A igreja, ela tem que se posicionar diante de Deus. Não é diante desse pastor aqui humano, não. É diante de Deus. Porque é Ele que nos alimenta. É Ele que vai suprir a nossa necessidade espiritual. Olha só o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Verso 31 diz assim: enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Que algo é esse, irmãos? Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus estava fazendo na casa de Marta e Maria?
Ele estava concluindo com a obra do Senhor. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava se alimentando. Enquanto ele pregava, ele se alimentava. Enquanto ele ministrava, ele estava se alimentando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, e quantos de nós temos nos alimentado da palavra de Deus? Quantos de nós temos dedicado tempo para buscar esse alimento? Apenas 2 horas no domingo não é o suficiente. Se nós não pararmos durante a semana, tirar momentos durante o nosso dia, durante os 6 dias que tem, de segunda a sábado, podemos parar e meditar na palavra. Tudo bem, o pastor ministrou isso, já meditei na palavra, Deus falou, continua falando comigo durante a semana, e você pode pegar outra parte da Bíblia, outro conteúdo da Bíblia, e ali se nutrir dela também. É essência, é essencial. O que Maria estava fazendo, ela estava priorizando Jesus, ela estava priorizando o alimento espiritual para ela. E quanto de nós temos priorizado o alimento espiritual? Quanto de nós temos enfatizado isso na nossa vida? Quanto de nós temos colocado isso como primordial para nós? Quanto tempo nós temos dedicado para Deus? Quanto tempo nós temos dedicado para buscar a presença dEle? É através da presença de Jesus que nós renunciamos o pecado. É através da presença de Jesus que nós fugimos do mal, da maldade, da perversidade que impera no mundo. Estamos aí, irmãos, nós presenciamos tudo aí, o que está acontecendo sobre a face da terra. Mas por quê? A ausência de Deus faz com que tudo isso aconteça. A ausência de Deus faz com que tudo isso aconteça. Mas, vem cá, eles tinham o que nós temos hoje. Eles têm a palavra, seja pelo YouTube, seja as congregações locais, como a nossa aqui. Eles têm ministrações pela rádio, tem ministrações pela televisão, tem a internet que a pessoa pode buscar conteúdos, ministrações. Talvez não é o certo é a gente congregar numa congregação normal, para não entrar em heresia, para não pegar conteúdos distorcidos da palavra, mas a mensagem ela está sendo pregada, seja em emissora de televisão, seja emissora de rádio, ou seja na congregação. Eles também têm acesso à palavra de Deus. Pode ir na livraria. Vai na livraria, adquire a Bíblia, a palavra de Deus. Eles também têm acesso. Vem cá, um livro desse aqui custa, vamos lá, em torno de 30, 40 reais. Tem até mais barato. Tem até mais barato, mas vamos pôr aí em torno de 30, 40 reais. Irmãos, não adquire uma Bíblia quem não quer. Se você sair num final de semana, eu tenho certeza que você gasta mais de 100. Gasta. Então a palavra de Deus, irmãos, ela está liberada para o povo. Pelo menos na nossa nação ainda está liberada para o povo. Em alguns lugares, alguns países já está privado. Tem alguns que já tem que fazer culto escondido, em cavernas. Mas mesmo assim eles ainda priorizam a palavra. Mesmo correndo o risco de morte, eles ainda priorizam a palavra. Eles ainda priorizam Jesus. E nós temos o privilégio de priorizar Jesus, de meditar na sua palavra, de ler, de pregar o evangelho, e mesmo assim não fazemos. Não fazemos nem para nós mesmos, que dirá pregar para os outros. Sabe, irmãos, essa é uma dificuldade. O próprio Senhor Jesus encontrou dificuldade até para pregar. Muitos queriam pegá-lo. Pegá-lo em alguma mentira, em algo errôneo, para poder crucificar ele.
Então ele também teve certa dificuldade para pregar as boas novas. Mas vem cá, são essas dificuldades que vão nos parar de nos alimentar espiritualmente e levar esse alimento adiante à vida das pessoas? Irmãos, nós temos o privilégio da palavra, temos o privilégio de receber temos o privilégio de receber justamente o que Jesus nos enviou. Eu estarei indo, mas não vos deixarei, enviarei o Espírito Santo Consolador. Irmãos, temos a presença do Espírito Santo na vida daqueles que querem buscar a sua palavra, na vida daqueles que querem andar em santidade. Nós temos o Espírito Santo. Ele está aí, ele está com a igreja, ele está com o povo. Nós é que precisamos ir até ele. Mas só que muitas das vezes nós estamos aprisionados demais, como Marta, atarefados demais para poder buscar a presença de Jesus, para poder buscar a presença do Espírito Santo. Sabe, priorizamos muitas das vezes as coisas que são essenciais, elas são essenciais. O que Marta estaria fazendo era essencial para receber Jesus. Mas o que ela devia fazer é como Jesus falou, Maria pegou a melhor parte. E isso não será tirado dela. O que nós buscamos na palavra do Senhor, o que nós aprendemos com Deus, isso não nos será tirado, irmãos. Não será tirado. Mas só que agora depende de quem? De eu querer esse alimento. De eu querer a palavra. De eu querer me alimentar espiritualmente. Ser nutrido com a verdade que Deus tem preparado para nós. Isso depende de quem? Da igreja. Do povo. Esse é o momento do nosso despertar. Esse é o momento de nós pararmos e enfatizar a palavra de Deus na nossa vida. Como teve uma pessoa que comentou comigo essa semana, a salvação ela é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai, mãe não salva filho, marido não salva a esposa não salva o marido. Irmãos, salvação é individual. Nós precisamos zelar por ela, porque já foi conquistado por Cristo na cruz. Vamos priorizar essa mensagem, vamos priorizar a palavra, vamos priorizar Jesus na nossa vida. Vamos deixar, irmãos, a palavra entrar no nosso coração e ela fazer o efeito que ela precisa fazer. Vamos nos posicionar. Vamos nos dedicar à palavra. Vamos meditar na palavra durante a semana. Vamos extrair os nutrientes que a palavra de Deus tem para nós. Sabe? Nós estamos em tempo, irmãos, de edificarmos espiritualmente, de crescermos espiritualmente. Esse é o nosso tempo. Vem cá. O tempo de Abraão passou, o tempo de Moisés passou, o tempo de Davi passou, o tempo de João Batista passou, o tempo de apóstolo Paulo passou, de Timóteo passou. O nosso tempo é agora. O nosso tempo é agora. Vamos enfatizar o que Jesus tem para nós. Vamos trazer essa essência para dentro de nós, para dentro da igreja. Não vamos ser apenas mais um dentro da igreja, sem conteúdo, sem qualidade espiritual, mas vamos adquirir esse conteúdo, vamos adquirir experiência com Deus. Vamos meditar na palavra, buscar o que Ele tem para nós. Amém? Amém. Se coloquem de pé, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem os teus olhos, falassem com Deus, não é comigo aqui, mas falassem com Deus mesmo, acerca da sua vida espiritual, acerca de prioridade, as coisas que você tem priorizado.
O que você tem priorizado? Não é para falar para mim, é para falar para o Senhor. É momento da gente consertar, irmãos. Nós erramos, nós falhamos, mas nós temos a oportunidade de consertar aquilo que nós erramos durante anos na nossa vida. Nós temos o privilégio de falar com Deus e Ele mudar o curso da nossa vida, mudar a nossa história. Nós podemos priorizar Deus a partir de agora. Nós podemos priorizar a mensagem a partir de agora. Sermos alimentados espiritualmente. Leve o teu pensamento para Deus nessa noite. Fale com Ele. O que Ele tem preparado para você é algo sobrenatural. Ele quer te alimentar, te edificar espiritualmente. Ele quer trazer para você um renovo. Tirar essas preocupações que muitas das vezes só tem te causado dor, tristeza, constrangimento. Ele quer trazer algo novo para mim, para você.